Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 7 de abril. Veja agora comigo os destaques de hoje. Emoção no velório do ex-rei Momo de Porto Alegre. Ele foi atropelado após uma discussão de trânsito. Até quando a imprudência vai falar mais alto? Foi por muito pouco. Policial militar quase foi atingido por um carro desgovernado em Ijuí, no noroeste do estado. O que aconteceu? Boa notícia aos gaúchos. Auxílio emergencial estadual é aprovado pela Assembleia Legislativa. Saiba quem vai receber o benefício. E a partida do Grêmio na Libertadores foi adiada após jogadores testarem positivo para o coronavírus. Enquanto isso, a orelhuda é nossa. Champions League, o torneio de clubes mais importante do mundo, agora é do SBT. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Muito bem, está sendo velado aqui em Porto Alegre o motorista de aplicativo, ex-rei Momo da capital gaúcha, depois de uma discussão de trânsito. Foi morto, né? Depois de uma discussão. Está aí a imagem dele, o Frotinha. Amigos e colegas pedem justiça. Em instantes você vai ver como esta tragédia está comovendo o meio musical e artístico aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar ao vivo com o Lucas Abate, que tem outros detalhes, né, Lucas? E daqui a pouco trazemos outras informações. Oi, André. Estou aqui no local, no cemitério Santa Casa, onde está sendo velado desde as 7 horas da manhã o Frotinha, um velório que atrai muitas pessoas do cenário cultural, do samba, a quem o Frotinha era bastante ligado. Daqui a pouco a gente retorna daqui com todos os detalhes e também sobre uma mobilização que está acontecendo por ruas da capital, também em homenagem a ele. Daqui a pouco a gente retorna. Muito bem, um rápido intervalo. Muito bem, já estamos de volta com a SBT Rio Grande, agora faltando 20 minutos para o meio-dia. Tem um recado dos nossos amigos da Solução Financeira. Preste atenção. Agora, para tudo que você está fazendo, está com dificuldades em pagar o financiamento do seu carro, moto ou caminhão? Esse recado é para você que financiou um veículo, mas já percebeu que está pagando por 2. Está cansado das cobranças e ameaças do banco? Chega de sofrer. Não pague mais por juros abusivos. Envie agora uma foto do seu carnê de financiamento para o número 983247663. Você receberá uma análise completamente gratuita e o seu desconto pode chegar em até 70% garantido em contrato. Com toda essa economia, chegou a hora de realizar aquele sonho da reforma ou compra da casa própria, da viagem ou qualquer outro sonho que você estava adiando. Repetindo, o WhatsApp é o número 983247663. Ou se preferir, venha ao nosso escritório na Avenida Benjamin Constant, número 1170. Tome um café com a nossa equipe e se torne mais um caso de sucesso. Solução Financeira, a solução que você precisa. Muito bem, vamos direto ao cemitério da Santa Casa, em Porto Alegre. Está sendo velado neste momento. O ex-rei Momo da capital morreu ontem durante uma briga de trânsito e há uma carreata também. Lucas Abate está lá acompanhando e vai trazer informações ao vivo. Lucas. E por conta da pandemia, André, o Frotinha era uma pessoa com muitos amigos e a alternativa encontrada para prestar essa homenagem foi fazer essa carreata que a gente está mostrando as imagens agora. Esses amigos, familiares, pessoas próximas ao Frotinha saíram lá do Largo de Patur, no bairro Cidade Baixa, e vieram até aqui e agora estão buzinando em frente ao cemitério da Santa Casa para prestar essa homenagem a ele. Como a gente mostrou aquela parte lá de baixo, apenas algumas pessoas estão se revezando para chegar até lá. Então as pessoas estão posicionadas aqui do lado de fora, muitas buzinando em homenagem ao Frotinha, André. Até a nossa expectativa, tem um amigo dele que vai conversar daqui a pouco com a gente, está nessa carreata. Na sequência deve subir um amigo de longa data dele, que já vai relatar para a gente também mais sobre a personalidade do Frotinha. André, a gente chegou cedo aqui pela manhã com algumas pessoas que estavam até ajudando a organizar, fazendo todos os procedimentos, né, burocráticos. E um amigo dele fez um relato para a gente bastante emocionado, ele não quis conversar, mas ele disse assim, poxa, o Frotinha enfrentou a diabetes, ficou praticamente 1 ano internado, perdeu a perna, perdeu os dedos,
depois fez uma cirurgia bariátrica, sofreu bastante para morrer de uma forma assim. E esse é o sentimento que está sendo expressado por vários amigos dele que vão chegando cada vez mais aqui ao cemitério da Santa Casa, André. Para quem está chegando agora, 11 horas e 43 minutos, estamos acompanhando ao vivo o velório do Frotinha. Nós mostramos ontem uma briga de trânsito lá em São Leopoldo, na RS 240. Ontem, portanto, aconteceu todo, né, o desdobramento e, enfim, o velório começou agora às 7 horas da manhã e segue até à tarde. Aí na tela do lado direito a gente mostra as imagens desta briga de trânsito. Está ali o caminhão que tenta fazer o retorno. O Frotinha dá marcha ré no carro branco que ele estava usando, trabalhando como um motorista de aplicativo, e ali começa toda a confusão, que também esses detalhes, não é mesmo, Lucas, ainda estão sendo investigados, porque há uma série de informações importantes, porque a briga já teria começado antes, ainda na BR-116, em direção a Portão. E aí quem prestou depoimento ontem foi o passageiro, né? Um passageiro que estava sendo justamente transportado por ele. Eu trago para conversa com a gente o colega Jeremias Werneck, que está na redação. Oi, Jeremias, bom dia. Bom dia, André. Bom dia para todo mundo que está com a gente. É uma comoção que se esperava, né? Pela figura do Frotinha e pelas circunstâncias em que ele veio a falecer, né, André? E que, de novo, pelo menos para mim, ainda não está claro o que aconteceu primeiro, né? Se foi a briga, se foi o acidente. E é interessante porque quando a gente escuta mesmo delegados falando, pessoas, não está muito claro aonde... Ordem, né? Exato. A ordem cronológica da história. A própria batida no carro, em qual momento ela aconteceu. E mais, de fato, ele se pendurou, né, do lado do vidro do caminhão. Mais ainda, ele teria caído ou teria saltado, e isso não ameniza a situação, porque o mínimo que o motorista, no momento em que tem uma pessoa na frente, o motorista do caminhão não deveria nem ter arrancado, sabendo que um caminhão contra uma pessoa, né? Sabemos o resultado. Quer dizer, tem uma série de coisas que ainda precisam, sim, ser esclarecidas e que, de fato, vão ser acompanhadas pela polícia. O motorista do caminhão, inclusive, está preso, né, Lucas? Está preso, André. Foi preso em flagrante ontem. Inclusive, a gente mostrou ao vivo as imagens da prisão em flagrante dele. Estamos mostrando agora. E até o momento, a informação que a gente tem, ele permanece detido. André, enquanto a gente vai falando até sobre o caso, sobre a prisão, eu e o Paulo Garavelo, a gente vai fazer o deslocamento, a gente vai caminhando aqui até a parte baixa, porque a gente está numa parte mais alta do cemitério, para ir tentar falar com alguns amigos que estão lá na carreata, tá? A gente está mostrando aqui, recuperando a imagem de ontem, do momento. Nós mostramos, o SBT mostrou com exclusividade ao vivo, estava lá a nossa equipe, o Garavelo junto com o Lucas Abate, o cinegrafista Paulo Garavelo, quando mostraram então o momento da voz de prisão do motorista do caminhão, aí a imagem que nós recuperamos de ontem, não é, Jeremias? Porque ele não parou no local do acidente, depois ele foi, né, no posto da Polícia Rodoviária, e aí foi chamada a divisão de homicídios, e aí quando eles verificaram as circunstâncias, eles deram uma voz de prisão, né? E o depoimento dele não bateu com aquilo que os policiais encontraram lá, né, André? A questão, ele viu que, ele não tem como não ter visto que foi atropelado, né? Que o caminhão passou por cima do Frotinha. E mesmo assim ele seguiu por 4 quilômetros dirigindo até a Polícia Rodoviária Federal. Ora, numa situação dessas, e é isso que eu digo, a gente está fazendo aqui interpretações, não sabemos bem como que os fatos se desenrolaram. Mas o mínimo que ele poderia ter visto se o Frotinha de fato subiu, porque essa é uma outra dúvida também. Para aí a imagem, só para eu explicar para o telespectador que não acompanhou, para aí um pouquinho a imagem, porque assim, o que acontece? A briga, ela já vinha acontecendo durante no percurso, né, na estrada. Esse ponto aqui é em direção a Portão, mas é ainda em São Leopoldo. Observem vários pontos. Esse caminhão, né, Jeremias? Esse caminhão aqui, inclusive a empresa que aparece, o nome da empresa aqui já disse que é para tirar porque eles prestavam serviços para essa empresa e eles nem poderiam estar usando mais o nome. Mas enfim, primeiro, o caminhão, a gente chamou a atenção ontem, ele invade um pouco a pista. Ele quase bate nos carros que estão à direita. Quase bate nos carros. E depois ele invade um pouco a pista no sentido contrário, né? Exatamente. O que indica que o motorista não... né?
Para aí só um pouquinho. Aqui é um outro ponto que a gente vai mostrar. Muita gente não compreendeu porque tem carros passando aqui. É que a RS 240 é tipo a 239. Ela é uma rodovia com muitos retornos. Então, essa é a pista que vai, né, em direção a Portão. Pista de rodagem e o retorno. E aqui é a pista que vai em direção a São Leopoldo, entendeu? Então, por isso que aparecem os carros passando. O que faz o caminhão? O caminhão está fazendo um balão. Ele vai cruzar a pista, não é, contrária, vem por aqui e retorna. E foi nesse ponto que ele atropelou, André, que houve toda essa discussão e em seguida o atropelamento. A gente volta depois para falar e explicar mais sobre o acidente, porque o Lucas está com um chamado lá direto do cemitério da Santa Casa, né, Lucas? Isso, André, porque essas pessoas que estavam na carreata, que a gente mostrou da parte mais alta do cemitério, agora estão descendo do carro e estão formando um círculo aqui em frente ao cemitério em homenagem ao Frotinha. Até agora há pouco, uma senhora estava aqui fazendo aquele sinal de coração com as mãos, outras pessoas também, aquele sinal de oração também, mas agora estão formando esse círculo em homenagem ao Frotinha. Eu até vou tentar me aproximar aqui, claro, para tentar não atrapalhar, mas ver o que um dos amigos do Frotinha está relatando aqui, está falando com outras pessoas. Senhor e convosco, sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre. Santa Maria. Momento de oração aqui do lado de fora, André. Claro, como a gente mostrou lá embaixo, não pode chegar tanta gente. É uma pessoa que tinha muitos amigos, então as pessoas não poderiam todas ficarem lá embaixo. Então a alternativa foi fazer esse momento de oração aqui embaixo. A gente vai novamente transmitir um pouquinho. Está com o áudio baixo, estão rezando Pai Nosso nesse momento. São amigos, familiares do Frotinha, que está sendo velado nesse momento. SBT mostrando ao vivo, portanto, essa homenagem, devido à pandemia também, as restrições para o velório, que vai até às 5 horas da tarde. E, portanto, essa celebração que é feita agora, imagens ao vivo, como eu disse, acompanhando nesse momento, lá está o colega Lucas Abate. Vamos ver se eles vão falar alguma coisa agora. Aplausos agora para ele, André, após esse momento de oração. Muitos aplausos para ele. E agora vamos ver, ele está falando novamente, conversando aqui com algumas pessoas. Eu acho que isso é pelo menos o último adeus que a gente pode dar para esse nosso colega, muito querido por todos, né? Uma pessoa muito benquista, foi uma morte, não tem nem o que dizer, sabe? Esse momento que nos conforta é saber que ele sempre foi uma pessoa boa, sempre foi uma pessoa muito benquista por todos, e a gente está deixando nossa última homenagem, é o mínimo que a gente podia fazer pela pessoa que o Frota sempre foi. Mais uma salva de palmas, pessoal. André, a gente vai tentar conversar aqui com o amigo dele. Bom dia. O senhor é amigo do Frotinha já há quanto tempo? Era do nosso grupo, na verdade, né? Nós tínhamos um grupo de aplicativo, o Frota fazia parte do nosso grupo e era uma pessoa muito benquista por todos, né? Uma coisa... Não tem explicação, é uma coisa que a gente fica até chocado com o que aconteceu e muito triste com tudo. Nesse momento a gente não tem nem o que falar direito, porque... a falta de empatia das pessoas, sabe? A maldade que está no coração das pessoas é uma coisa que está deixando a gente muito chateado, muito triste, sabe? Uma coisa que a gente não tem nem o que falar, na verdade. É um momento que não sei o que dizer, sabe? A gente está extremamente chateado com tudo isso e era uma pessoa muito benquista por todos, sempre foi um cara muito bom de coração, entendeu? E o que aconteceu não... Desculpa, a gente não consegue mensurar o acontecimento, sabe? É uma coisa muito triste. Muito obrigado. Qual é o seu nome? É Fábio Lima. Obrigado, Fábio. André, a gente vai conversar com uma senhora aqui. Deixa eu ver se ela fala com a gente. Oi, bom dia. A senhora é o que dele? Mãe. A mãe? Olha só, André. A segunda mãe é uma tia, né, André, que considera ele como filho. Como é que é para a senhora vivenciar tudo isso, né? Tanto a tragédia de ontem quanto essa demonstração de carinho hoje. A tragédia é muito triste, foi demais. Eu não estou conseguindo, sabe? Tá muito difícil mesmo. Essa é a homenagem de hoje, assim, ó. Deus abençoe cada um. Né? Eu vou buscar o Bruno. É um abraço agora nesse momento que vocês não podem ter esse contato. Não, mas nós podemos se abraçar assim. Que a pessoa mais querida da nossa vida foi. Meu filho,
filho amado, eu não posso esquecer. Todos os dias ela dizendo, mãe, eu te amo, mãe, eu te amo. A gente, da nossa parte, a gente deseja muita força para você. A gente sabe que é uma tragédia. E até pelo que os amigos nos narravam, o Frotinha era um cara que já vinha vencendo diversas barreiras, né? Muito. 4 anos e meio baixando no hospital, sempre sorrindo, sempre recebendo milhares de pessoas, visitantes, porque ele era muito carismático, todo mundo gostava dele. Então, assim, ó, minha gratidão a todos os amigos, a todos que compareceram. Nada vai trazer ele de volta, né? Mas eu tô sem palavras, viu? É uma coisa muito chocante o que aconteceu. Muito doído. Não merecia isso, viu? Não merecia mesmo. André, a gente está conversando com a segunda mãe, como ela diz, do Frotinha, uma tia que tratava ele como filho. E essa senhora que está aqui junto com ela, desculpa, qual é seu nome? Maria de Nazara. Maria Senhora é o que do Frotinha? Tia. Tia também. Era uma pessoa que, apesar das adversidades, nunca se abalou. Não, estava sempre junto com ele e eu lamento profundamente que Deus não me deu a oportunidade de estar com ele, porque senão eu tinha sacudido ele tanto que ele ia voltar, sabe? É muito difícil, bem difícil. Certo. Muito obrigado, dona Maria. André, a gente está falando com as duas tias, né, que tratam o Frotinha como filho, ou seja, tia-mãe, como elas se denominam. Bom, nós estamos ao vivo. Ó, aqui, ó, elas estão me corrigindo aqui, ó. A mãe e ela é a tia-mãe. A mãe e a tia-mãe. Isso. Tá? É isso aí. A gente agradece elas que estão bastante abaladas aqui. Claro, vieram gentilmente conversar com a gente depois daquele momento de aplauso. E era esse sinal, André, que eu estava relatando antes para vocês, que elas estavam fazendo um símbolo de coração e na sequência elas faziam também aquele sinal de oração, né, juntando as duas mãos. Bom, para quem está acompanhando, chegando agora, faltando 5 para o meio-dia, nós vemos aí duas senhoras que se sentem mãe e tia do Frotinha, que morreu ontem tragicamente, André, lá em São Leopoldo. E a gente, Jeremias, nesse momento de muita dor, e até depois nós vamos falar um pouco mais desse incidente de ontem, a gente de fato deseja a toda a família e amigos o quanto que o Frotinha era uma pessoa querida e quista por todos. Olha, ele enfrentou tantos desafios, nessa época de Rei Momo ele pesava 240 quilos. E ele vendo o pai dele, que morreu, perdeu as 2 pernas por causa do diabetes, ele fez cirurgia, ele também perdeu uma das pernas devido ao diabetes, mas se esforçou, fez redução de estômago, fez a bariátrica, ele já tinha perdido mais de 140 quilos, estava numa nova fase da vida e aquela brutalidade ontem, infelizmente perdemos o ex-Rei Momo da capital, Frotinha, e mais do que isso, uma grande pessoa que era Jeremias. Com certeza, e a informação que a gente tem é que o Frotinha, ele perdeu a perna, os pés, numa outra cirurgia, né? Não na cirurgia bariátrica em si, onde ele perdeu o peso, pois ele teve complicações nessa intervenção e aí é que ele acabou perdendo a perna. E ao teu comando aqui, André, eu tenho algumas informações que a Luciane Coman colheu ao longo do dia de ontem, que são bem importantes a apuração das informações que a polícia tem nesse momento, inclusive sobre o início do incidente, tá? Verdade. Daqui a pouco a gente volta, mas o chamado do Lucas lá no cemitério da Santa Casa. Mais uma tia do Frotinha aqui, a dona Cleusa, também veio falar com a gente. Dona Cleusa, a gente conheceu, a gente falou bastante do Frotinha, envolvido com a produção musical, Rei Momo de Porto Alegre. Quem era o Frotinha no dia a dia? Aquele cara que toda a imprensa conheceu, sempre foi um só para os amigos no trabalho, um homem trabalhador, dedicado, amigo de todos, acolhedor, e foi brutalmente, praticamente assassinado. Como vocês são, a gente não quer ser juiz, mas não deveria ter sido assim. Enfrentou várias adversidades, né? Como vocês sabem também, superou vários momentos terríveis, mas um cara de luta, de garra, de alegria, que contagiava e nos animava a todos em momentos frágeis da vida dele.
Então nós estamos profundamente tristes, abalados, nós estamos encantados, saber que tão grande a repercussão que a morte dele trouxe, apesar da infelicidade do momento que estamos vivendo. Saber como ele era querido e amado por todos, como ele era conosco, como família, né? Com os amigos mais próximos. Então nós queremos agradecer todo o carinho que recebemos de todos, o apoio, o conforto de todas as pessoas. Nós queremos agradecer profundamente do nosso coração, que certamente se ele estaria aqui, ele estaria nos levantando, nos acolhendo e nos elevando para cima e para o alto. É isso. Dona Cleusa, até algumas pessoas, alguns amigos relataram que se não fosse uma pandemia, teria uma roda de samba aqui também em homenagem a ele. É exatamente isso. Foi proibido. Vocês veem que até a brigada está ali com as armas grandes por causa do tumulto, talvez uma revolta. Tal seja a comoção que a falta e a morte do Távora produziu. Assim, foi demais a comoção da cidade, dos amigos, do meio de trabalho, que ele era um produtor de eventos, né? Como vocês sabem, amigos de todos. Então, o que eu quero dizer nessa hora é isso, só gratidão ao apoio, ao carinho, e que Deus possa fazer justiça, né? Porque nós não aceitamos o jeito que ele foi. Foi imprudente o jeito dele ir buscar, mas poderia ter sido diferente ele estar aqui conosco, né? Certo, então muito obrigado, Dona Cleusa, mais uma tia do Frotinha, que a gente deixa também um abraço de toda a equipe da SBT, André. Na sequência a gente retorna aqui com mais informações. Frotinha e Tavo também, como ele era chamado, né, pelos familiares. E daqui a pouco o Jeremias vai trazer algumas informações importantes já sobre depoimentos de ontem, de como as coisas aconteceram e até o que motivou a própria prisão que a gente mostrou ao vivo. A briga, de fato, ela começou antes, começou ainda na BR-116. Havia uma disputa entre os dois motoristas, mas isso a gente vai explicando mais adiante. A Lu Coman, que trabalhou bastante em cima desse assunto ontem, trouxe alguns detalhes, inclusive dos depoimentos, e o depoimento do passageiro que estava ali, um depoimento importantíssimo, ou seja, a pessoa que relatou onde e como tudo começou. Aí, infelizmente, essa tragédia que aconteceu ontem lá em São Leopoldo. Agora, meio-dia em ponto. Uma imagem impressionante. Vejam só este caminhão sem motorista que derrubou 4 motos. Isso aconteceu no centro de Camaquã. Agora, o que aconteceu com esse? Que perigo, gente. Olha aí, olha aí. E vai uma, a segunda, a terceira e a quarta. E o caminhão parou. E ainda bem que parou, porque olha o perigo. Um caminhão sem freios. Em seguida, a gente vai trazer os detalhes e as informações. Isso que aconteceu em Camaquã, lá no sul do estado. Olha, Camaquã, tempos atrás, a gente mostrou uma outra história de caminhão, lembram? Carregado com aqueles canos de concreto chamados drenos, e numa subida o caminhão perdeu a força e começou a descer de ré, isso lá em Camaquã também. E agora, esta imagem vai 1, 2, 3, 4 motos que são derrubadas por este caminhão que estava sem motorista e, pelo visto, sem freio também. Mas daqui a pouco a gente traz as informações. Podemos mostrar mais um pouquinho? Gente, isso lá de Camaquã. Em seguida, o Jeremias também vai trazer detalhes do que aconteceu. Este caminhão não se sabe ainda, a gente não tem. Daqui a pouco o Jeremias vai poder explicar pra gente. Olha só, o caminhão parado, o motorista descendo, estaria o motorista descendo. Tava sem motorista, André. Tava sem motorista e, de repente, deixou o motor ligado. Vai e derruba 1, 2. E olha, ainda que parou, e eu não sei o que fez esse caminhão parar, porque a roda, ela tá pra frente. A roda tá pra frente. Algo, ou a descida não era tão íngreme, mas um perigo muito grande, porque o motorista desceu e, de fato, não deve ter acionado o sistema de segurança, né, de freamento desse caminhão. Porque, vejam, ele desce, ó. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Ele desce e assim que fecha a porta, já começa o caminhão a sair sozinho. Será que tava com pressa o motorista? A sair sozinho, pois o que acontece, hein? Será que tava mexendo no Zap? O que é que acontece? Isso acontece muito em posto de gasolina. Muitas vezes o pessoal desce para abastecer, desce do carro e esquece de puxar o freio de mão, deixa em ponto morto. Eu não sei, o caminhão não sei o que aconteceu, mas daqui a pouco a gente traz detalhes e informações, porque agora o nosso assunto é de muita repercussão. Muita repercussão. Lembra o que aconteceu há poucos dias aqui na região metropolitana?
esses aviões agrícolas sobrevoando. Pois é, a gente agora vai saber como é que está esta investigação sobre esse voo suspeito, né, do avião agrícola aqui na região metropolitana. A dispersão de um produto químico teria afetado animais e moradores de Nova Santa Rita. Agora, como está a investigação? O que a polícia já sabe sobre esta substância que os moradores afirmam ter sido jogada no ar? É o que a gente vai saber agora com o delegado que está investigando esse caso, o delegado Mário Souza. O senhor me escuta bem? Delegado, boa tarde. Obrigado mais uma vez por conversar com a gente. Boa tarde, André. Escuto sim, escuto todos. Boa tarde a todos. Já se sabe o que é? Como é que está a investigação? Queremos saber, delegado. É de fato um produto químico? Por que foi feito esse sobrevoo? Qual era o objetivo e a intenção? Bom, esse caso, né, na realidade do sobrevoo, agora mais recente, que tu estás relatando, ele pode estar ligado a uma outra série de voos que ocorreram no mês de novembro, no final do ano passado. Certo. Nós temos duas investigações em andamento. Uma do final do ano passado e uma de agora, desse último sobrevoo que aconteceu. O que ocorre? Temos dois inquéritos policiais em andamento, pessoas foram ouvidas que trouxeram informações que haveriam sido afetadas e vitimadas por produtos químicos. E por outro lado, com o começo da investigação, nós estamos também ouvindo, interrogando os pilotos, o dono da empresa agrícola e os agricultores onde o avião teria feito a aplicação do agrotóxico. Importante nós colocarmos que a preocupação das vítimas, das potenciais vítimas, é que eles fazem a plantação, né, eles utilizam a plantação numa modalidade orgânica. Então, certamente, qualquer aplicação de produto, ainda mais proibido, iria prejudicar muito essas pessoas. O atual estado da investigação, isso é importante colocar, nós não temos ainda como definir que houve uma aplicação ilegal e que houve ainda ato criminoso. O que nós temos que no Rio Grande do Sul, por ser um estado, uma agricultura muito forte e, de certa forma, que faz uso de muita tecnologia, é comum aqui no estado e é dentro da lei, é lícito, fazer o uso de aeronave para lançar os produtos químicos permitidos para as plantações. Isso não há problema. Certo. O que ocorre, a preocupação que é legítima dos moradores que trouxeram essa situação da Polícia Civil, nós estamos apurando, é que teria acontecido um voo fora da área ou causado a chamada deriva, que é quando larga o produto e o produto, por causa do vento, por exemplo, vai para o lado. Ele escorre um pouco para o lado, aquela névoa, né? E pode prejudicar outras plantações. Isso que está sendo apurado. E, em segundo lugar, se usaram produtos proibidos ou não. Então, essas duas situações estão sendo apuradas. Certo. Deixa o meu colega Lucas Abate, que o senhor conhece muito bem, tem uma pergunta para o senhor. Lucas. Oi, delegado, boa tarde. Eu conversei com o advogado que representa o produtor que está sendo investigado, nesse caso, é apontado pelos agricultores como quem fez o sobrevoo. E ele me disse que esse avião que fez o sobrevoo é um avião experimental e que não teria condições de pulverizar agrotóxico. Já foi possível analisar, identificar qual é essa aeronave e se de fato essa informação se confirma? Boa tarde, Lucas. É muito importante a tua pergunta. Vocês sabem, o André, o Lucas, toda a equipe, todos que nos ouvem, que nos assistem, que algumas situações ainda eu não posso trazer aqui a público por causa do sigilo necessário na investigação. Agora, essa questão que o Lucas questionou e trouxe, né, eu posso sim esclarecer. Essa informação trazida pelo advogado do pessoal que fez o uso da aeronave, ao menos, procede. O avião utilizado para o segundo voo, que é esse que deu polêmica, um dos que deu uma grande polêmica agora mais recente, realmente é um avião experimental. É um avião que, em tese, não tem tanque para o lançamento de agrotóxicos, nem legais e nem ilegais. Então, essa informação é verdadeira, isso está no inquérito, nós estamos juntando uma série de dados e é importante deixar claro aqui que não há ainda, né, uma definição quanto a esse inquérito.
O que há é uma atenção da Polícia Civil, nós estamos atentos, estamos coletando as informações todas necessárias, trabalhando com as outras instituições que fazem as perícias, por exemplo, coletando as informações do advogado, dos produtores de orgânicos e do advogado e das pessoas que fazem ali as plantações, as culturas convencionais e também do dono da empresa das aeronaves e dos pilotos, para que possamos cruzar esses dados e verificar o que aconteceu. O que eu posso dizer é que ainda não temos uma definição, está em andamento, é uma situação complexa, mas que a Polícia Civil está atenta. E se foi usado produto ilegal, serão responsabilizados. E se foi usado produto legal e houve dolo ou culpa na situação da deriva, e se essa deriva aconteceu, também serão responsabilizados. Porque as pessoas que plantam os orgânicos não podem ser prejudicadas e as pessoas também que fazem a plantação convencional dentro da lei não podem ser prejudicadas. Então, nós estamos aí de forma imparcial, investigando e buscando verificar o que aconteceu para que ninguém seja prejudicado. Agora, é muito cedo ainda para apontar culpados, é uma questão complexa. E essa informação que o Lucas trouxe é importante, porque isso aí, por exemplo, afasta algumas informações que nós recebemos no início. Então, está em andamento uma situação importante. E toda a questão de delito ambiental, André, é levada muito a sério por nós. E se houver algum problema com relação a crime ambiental, a poluição, enfim, nós estamos agindo, vamos agir fortemente, mas também não vamos, de forma ilegítima ou não verdadeira, precipitar e talvez prejudicar o produtor que usa ali corretamente a aeronave. 12:10 agora, muita gente ligando e querendo saber como é que está o andamento, portanto, desta investigação sobre as denúncias, de lançamento de produtos químicos ou não. É isso que o delegado está investigando em uma área na região de Nova Santa Rita. O meu colega Jeremias tem uma pergunta para o senhor para a gente encerrar, delegado. Bom, delegado, só para confirmar, são 2 inquéritos, então. Esse voo, agora mais recente, já tem um inquérito aberto. E nesse inquérito, a polícia já começou a fazer perícia no solo, alguma coisa para tentar identificar que substância é essa? Obrigado pela pergunta, Jeremias. Boa tarde. Sim, a primeira questão que tu fez, já existe um inquérito policial instaurado sobre o último voo, que foi esse voo que causou ali uma certa tensão. Eu já posso esclarecer que esse voo, estamos apurando algumas situações, mas como o Lucas trouxe ali durante a entrevista, a aeronave não é de lançamento. Isso não significa que não possa ter acontecido algo criminoso, estamos verificando, mas não é de lançamento. A aeronave é experimental, e as pessoas envolvidas estão sendo interrogadas. Sobre perícias, nós pedimos uma série de perícias, algumas já voltaram, algumas as partes estão trazendo de forma lícita e permitida para acostar no inquérito, e estamos buscando as perícias. O que ocorre, importante a pergunta de Jeremias, e quem trabalha no campo sabe disso, a perícia do solo, eu sou delegado de polícia, mas acabei tendo que aprofundar algumas questões por causa desse caso. A perícia do solo não é uma perícia simples, como, por exemplo, comparando a uma cena de homicídio, onde tem que identificar sangue ou tecidos, etc. A perícia do solo é um pouco mais complexa, porque existem vários elementos no solo que podem estar ali em certa quantidade, mas não numa quantidade a mais ou a menos, por exemplo. Então, o que acontece? Alguns órgãos estão fazendo as perícias, outros órgãos não têm condições de fazer alguns tipos de perícias. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos usando todas as ferramentas que o Estado tem e recebendo também as perícias das partes para verificar o caso. Agora, eu quero dizer o seguinte, independente da perícia, a investigação está correndo, estamos colhendo os dados, e eu quero frisar o seguinte, André, o dano ambiental não é tolerado e nós vamos buscar aí rapidamente, o mais breve possível, esclarecer esse caso. Se houver dano ambiental, serão responsabilizados, e se não houve,
vão ser orientados a todos, né? Muito para bem. que a gente possa manter a tranquilidade ali naquela região. Delegado Mário Souza, muito obrigado pelas informações. Estamos aí atentos, porque, logicamente, é um assunto muito importante e no que se refere também ao meio ambiente, a questão de saúde, né? Então, nós estamos atentos aí, acompanhando, portanto, essas duas investigações a respeito. Um caso no final do ano e depois, mais recente, deste sobrevoo aqui em Nova Santa Rita, que há denúncias de que teriam sido jogados produtos químicos, mas isso é a investigação que vai apontar. Muito bem, meio-dia e 3 minutos agora. Olha só, daqui a pouco a carreata contra a intolerância. Familiares e amigos fazem protesto pela morte de Frotinha. Nós falamos ontem, mostramos ontem aqui e seguimos com a repercussão. A morte desse produtor musical, ex-Rei Momo, e que agora, em meio à pandemia, estava trabalhando em aplicativos para conseguir manter e sustentar. Tem 3 filhos, já ia casar daqui a promessa, a combinação com a noiva dele é de que logo depois da pandemia eles iam se casar. E uma briga de trânsito, né, uma intolerância, uma brutalidade, enfim, levou à morte de Frotinha, que vai ser enterrado às 5 horas da tarde. Aí na tela da direita, o momento em que ele para o carro, desce, porque estava numa discussão com o motorista deste caminhão, teria se pendurado, segundo a própria polícia, e aí o atropelamento. Mas daqui a pouco o Jeremias vai trazer alguns detalhes sobre os depoimentos colhidos na tarde de ontem lá na delegacia em São Leopoldo. Muito bem, meio-dia e 14 minutos, uma imagem impressionante de um caminhão da Prefeitura de Camaquã, que deu um baita de um susto, né? E prejuízo para 4 proprietários de motos ali. E quem explica pra gente é o Jeremias Werneck. Ô, Jeremias, faltou freio deste caminhão? Quer dizer, faltou puxar o freio de mão, que não deve ser um freio de mão, deve ser outro sistema. Obviamente, caminhão não é como um carro, não é verdade? André, mas olha o tamanho do prejuízo, André. Meu Deus. Olha isso. Olha isso, o tamanho do prejuízo. E o mais impressionante, se a gente botar a imagem desde o início, a gente vai ver que o caminhão estava sem motorista. O motorista desceu do caminhão, o motorista saiu do caminhão e o caminhão passou por cima das motos. Mas a boa notícia aí, André, é que ninguém ficou ferido, né? Absolutamente ninguém ficou ferido. E como a gente pode ver nas imagens que foram cedidas pelo blog do Juarez, o condutor saiu, o caminhoneiro saiu, deixou o motor ligado e deu sorte pro azar. Às vezes, né, André, não me parece que seja o caso de um caminhoneiro que é mais experiente, um motorista, um condutor mais experiente, mas às vezes não puxa o freio de mão porque está numa via que parece não ter nem subida nem descida, né? Uhum. O grau é muito pequeno, mas nesse aí tinha um grau de descida e aí foi arrastando tudo para frente, né? Não, e olha, eu acho que o que segurou o caminhão foi o fato do caminhão ter vindo em direção ao meio-fio. Tá? Ele foi ali ao meio-fio, ó, a roda para quando pega ali no meio-fio. Pode ter trancado o pneu ali no meio-fio. Não, a senhorinha ali, essa moça aí, ela sai correndo, chega a perder a máscara no meio do caminho. Agora vejam o perigo, isso é um alerta que também a gente faz, né? Um caminhão tem todo um sistema de segurança, né, Jeremias? E que é importante esse sistema ser acionado, até porque o caminhão muitas vezes tem que ficar ligado, não consegue ligar e desligar ele a qualquer momento. Né? Então ele tem todo um sistema. Isso só uma investigação vai poder apontar, mas olha só, não tem ninguém dentro e nem um motorista reserva aqui, um caroneiro, um ajudante. Não tinha ninguém dentro, ninguém. Então não. Tu imagina se essa roda está virada mais para o lado da rua, o que é que poderia ter acontecido? Né? Para quem está chegando agora, meio-dia e 16 minutos, o Jeremias Werneck está contando para a gente deste caso, deste caminhão da Prefeitura de Camaquã. Isso, na rua Júlio de Castilhos, no centro de Camaquã, André. Isso aconteceu 9 da manhã, hoje mais cedo, 9 da manhã. Foi hoje isso, gente? Foi hoje. Nossa! Os proprietários das motos aí, né, eles já, obviamente, disseram que vão entrar com um pedido de ressarcimento do prejuízo. Evidente, né? E a gente fez contato com a Prefeitura do município de Camaquã e que, nesse momento, não tem uma posição sobre o acontecido. O que vai ser feito? Mas não tem o que fazer, ó. Olha, tem que ressarcir o estrago, né? Obviamente. E segundo, né? Não nesta ordem, mas tem que ver de fato o que aconteceu. Se foi distração do motorista. Vai a primeira, pega a segunda, a terceira e a quarta. Strike. Se foi distração do motorista, se foi um problema mecânico, isso também tem que ser resolvido. Agora que sirva de alerta, não só para motoristas de caminhão, mas também para nós motoristas, que muitas vezes naquela corridinha a gente esquece, né, deixa em ponto morto, esquece de puxar o freio de mão. Isso é um perigo, um risco muito grande. Muito bem, meio-dia e 17 minutos agora, Jeremias, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um motorista, foi na Freeway ontem à noite.
O que é que ele estava fazendo? Nada mais, nada menos do que carregando, atenção para a lista, fuzil, pistola, algemas e até colete à prova de balas da Polícia Civil. Vamos conversar com a Aline Schneider, que tem as informações. Assim, era uma espécie de mula, né? A mula do crime. O que é a mula? Aquela pessoa que é paga para fazer o transporte, não é mesmo? Aline Schneider, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. E mula não fala, né, André? Esse homem de 29 anos, natural aqui de Sapiranga, ele não prestou depoimento porque preferiu ficar em silêncio. Ele não tinha antecedentes criminais. E esta ação foi realizada graças ao esquema de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, que estava fazendo um patrulhamento na Freeway, procurando um veículo com placas de Florianópolis, Santa Catarina, quando de repente o carro passou pela viatura em alta velocidade. Teve perseguição, quando finalmente conseguiram parar o veículo deste criminoso. Ele desceu muito nervoso do carro, mas acabou confessando o carregamento que transportava e foi preso na BR-290, ali em Gravataí. E como você falou, uma lista grande de materiais criminosos dentro do carro. Tinha fuzil calibre 5.56, pistola mexicana 9mm, armas do mesmo calibre utilizado pela Polícia Rodoviária Federal, 5 carregadores, 1 par de algemas, 4 coletes, sendo que 3 deles possuíam um velcro, tanto da Polícia Civil quanto também do DENARC, que a polícia acredita que era falsificado, André. A gente quer chamar a atenção para o telespectador que está chegando agora, não acompanhou, e quer saber o que imagem é essa. 12h 19 minutos, nós estamos mostrando uma apreensão que aconteceu ontem à noite, tá? Ontem à noite. E um detalhe importante, vejam só esse armamento, não é brincadeira, não. Não é aquelas armas de participar de jogo, né? Tem vários jogos aí que a gente acompanha com bolinha de tinta, o paintball e outras. Nada disso. Não era brinquedo. É airsoft. Nada disso. Não é arma, não é simulacro, não é nada disso. É real, é verdadeira, armamento pesado. A minha pergunta, só que a mula não quis falar, aliás, o Umbo. Essa expressão da Aline foi ótima. Mula não fala. A mula não quis falar, o motorista não quis falar, mas para onde que esse armamento, essa carga toda ia? E repete, Aline, não é só arma, não. Tinha uma quantidade bastante grande de outros materiais também. Para onde eles estavam sendo levados, hein? Olha, André, o criminoso foi preso ali na BR-290 em Gravataí. O carro com placas de Florianópolis, Santa Catarina, foi preso na BR, possivelmente se dirigindo ao estado vizinho, então, de Santa Catarina. Esse homem de 29 anos, natural aqui de Sapiranga, mas que não tinha antecedentes criminais. Tu vê só. E aí, por isso, talvez ele não sabia como lidar com a situação, ficou em silêncio. E 29 anos, não tinha ficha limpa, né? Não tinha nenhuma ocorrência, antecedentes, o que indica, né, mais um indicativo de que sabia o que estava carregando e que era ilícito, tanto é que ficou muito nervoso quando foi abordado pela polícia e segue, portanto, a investigação. Agora, olha, excelente trabalho mais uma vez da polícia, porque se isso vai adiante, o que teriam feito? Olha, colete, Jeremias, colete falsificado, caso não faça ser falsificado ou não, também pode ter sido roubado. Pode ter sido, né? Mas sabemos. O fato é que está na mão deles. Nossa, imagina isso na mão da criminalidade. O resultado a gente já sabe. 12h 21 minutos, chamado do colega Lucas Abate, que está no cemitério da Santa Casa nesse momento, onde acontece o velório do ex-rei Momo de Porto Alegre, Frotinha, que morreu ontem em uma briga de trânsito. Lucas. André, e a gente vê que devido a muitos conhecidos, muitos amigos que ele tinha, as pessoas se revezam, né? A gente está aqui no pátio do cemitério da Santa Casa, a gente vê que tem várias pessoas por aqui, existe até uma certa fila para entrar na capela por conta dos protocolos sanitários. Aquelas pessoas todas que estavam na rua não puderam entrar, mas conversando com algumas pessoas a gente consegue ter uma ideia um pouco melhor de quem era o Frotinha, e a gente conversa agora com o vizinho dele desde pequeno, o seu Luiz Fernando. Luiz, o senhor viu praticamente o Frotinha nascer? Sim, a família dele toda nasceram ali no bairro. Era um menino, olha, a gente tem explicação. Um menino puro, sempre alegre, bom cidadão. E a gente está assim, abismado, perplexo pela forma. E alguma coisa tem que ser feito.
para que outras pessoas, outras famílias não sofram esse tipo de situação. É horrível. Uma pessoa pura, sempre alegre, brincalhão, sempre disposto, solidário. Agora na pandemia, no Covid, ele ajudou muita gente, anonimamente. Fez vaquinha, até devido à sua própria situação, venceu uma diabetes, uma doença. Enfim, é uma pessoa dedicada à comunidade. E o seu ama os amigos. Então, assim, a gente fica surpreso com esse tipo de situação, né? Mas Deus dá a vida e também nos tira a vida, sem mais, sem menos, né? E o problema, o difícil é a gente acreditar como as coisas acontecem de uma forma tão estúpida, né? A gente não quer medir valores de juízo, né? O que aconteceu com o caminhoneiro, né? Com o entregador, que também tem família. Infelizmente também está desgraçado já também, né? Vamos pedir a rogar a Deus que ilumine a todos, né? E que nos dê assim que nos enche de esperança, né? E que nos conforte os corações de todos, né? Tá aí, mais um depoimento. Muito obrigado, seu Luiz Fernando, André. Vizinho do Frotinha, desde pequeno se criaram na mesma região, ou seja, uma amizade aí que já dura mais de 46 anos. Repara, André, que sempre que alguém fala dele, fala, né, da alegria e também dessa ligação com a comunidade, muito ligada também ao samba. Outros amigos me relataram dele que ele foi ligado muito ao movimento estudantil na década de 90, se criou no Colégio São Judas Tadeu, lá na Zona Norte, foi criado um movimento estudantil e esse grupo permanece até hoje, mais de 30, 40 anos depois, esses amigos permanecem, até estavam contando algumas histórias aqui, relembrando algumas viagens que fizeram juntos nessa época. André? Diga, Jeremias. Eu tenho aqui algumas informações que a Luciane Coman apurou, são pelo menos 5 tópicos a respeito do incidente de ontem, tá? O caminhoneiro, informalmente, André, ele disse à polícia que foi agredido, tá? Nesse episódio que a gente está vendo as imagens aí. Só que ele passou por um exame de corpo de delito no Hospital Centenário e esse exame não apontou lesões, tá? O carona e ajudante, portanto, tinha mais alguém com ele no caminhão. O carona e ajudante do caminhoneiro também negou que tenha havido agressão. Disse que houve uma discussão e, segundo a versão do carona e ajudante do caminhão, o Frotinha ficou meio pendurado na porta e caiu quando a curva ficou mais fechada. E aí, ao teu comando, eu sigo com outras informações do episódio, André. Vamos, a gente segue sim, porque olha só, então, ontem a gente não tinha detalhes, não sabia ainda, então por isso que é importante a gente rapidamente falar. Então significa que nesse momento que ele desceu do carro, já tinha acontecido uma batida, porque eles estavam naquela disputa de pista. Já tinha acontecido a batida no para-choque do carro. Tem duas testemunhas, tá, André? Rapidamente, duas testemunhas. O carona do caminhão e o passageiro do carro onde estava o Frotinha. E as duas testemunhas afirmaram para a polícia que a briga começou antes. Os relatos aqui, eles se cruzam, tá? Não se sabe até onde vai uma versão de um e começa o outro, mas a versão que se tem, Frotinha teria fechado o caminhão ao entrar na rodovia, ok? Ficaram se provocando, caminhoneiro e Frotinha, um fechando o outro. O Frotinha, em determinado momento, começou a frear, até que o caminhão bateu na traseira do carro onde ele estava, dirigindo por um aplicativo, tá? E quando o Frotinha viu que o caminhão ia dobrar à esquerda e fugir, entre aspas, ele deu ré e foi tirar satisfação. E a gente chega na imagem que está na tela agora. Bom, e aí é o momento que ele dá a marcha ré, porque ele achou que o caminhão queria fugir. A gente não sabe para onde está vindo o caminhão também, se ele deveria dobrar ali ou não, se era uma estratégia de fuga, porque tinha batido. E aí o momento que o Frotinha se pendura, então, pelo relato do passageiro que está junto ali no caminhão. E nessa curva e aí que não se sabe se ele se desequilibrou, se ele, com a dificuldade da perna, porque a gente vê, inclusive, é horrível a imagem, a perna mecânica que está ali com ele, se foi nesse momento que ele, inclusive, chegou a ser arrastado, porque há o relato pela perícia, aliás, há a perícia de que ele caiu, a roda passou por cima dele, é terrível. Isso. O relatório inicial, André, ele aponta o seguinte, que o Frotinha ficou pendurado ali na porta, se desequilibrou e caiu, tá? As lesões que foram apontadas nesse relatório inicial, as lesões indicam um pequeno
arrastamento e que o caminhão passou por cima dele, tá? O relatório indica fratura nos 2 braços e também fraturas na perna e uma lesão no crânio. Pois é, e aí nesse momento, né? E aí começam os vários questionamentos também, Lucas, de por que quando ele viu que o Frotinha se pendurou, não parou. Gente, a gente fala isso, eu sei que é muito simples a gente ficar trazendo, mas é aquela situação que se tu para pensar 10 segundos antes de agir, o rumo é diferente, né? Teve intolerância, a própria família reconhece, não precisava ter perseguido, não precisava ter ido atrás, não deveria, né? Enfim, não vamos entrar nessas questões agora. O que isso mostra de tudo pra gente, que pensar 10 segundos que se pense, porque esse motorista, quando viu que o Frotinha estava alterado, sabe, não disse vamos conversar, ou parou o caminhão, né? Várias situações poderiam ter acontecido, ou então depois de ver que se viu que ele caiu no chão, que o caminhão ia passar por cima. Por que não parou então? Porque o atropelamento, pelo que se dá, já é do outro lado, bem ali na curva. Ou seja, não era durante a travessia na pista contrária. Ou seja, já é no momento que estava fazendo ali a curva. Ou seja, quando viu que caiu, parasse imediatamente. Então agora eu pergunto, se viu que atropelou, por que eles não pararam? E foram a 4 quilômetros adiante para parar para prestar socorro. Então, são todas essas questões que a gente traz aqui. Lucas, só para encerrar rapidamente. Lucas, tá, ele tinha chamado. Tá, agora a gente perdeu o sinal do Lucas, que está acompanhando o velório do Frotinha, que acontece nesse momento lá na Santa Casa, cemitério da Santa Casa. Então, acho que essa é a lição que fica para a gente, no mínimo, Jeremias, né? Aqueles segundos que a gente pensa antes de tomar uma atitude. Infelizmente, nos dias de hoje, os ânimos estão muito, muito sensíveis devido à pandemia, a situação total que a gente vive. Então, cada vez mais que a gente tenha cuidado, pensar bem antes de qualquer atitude, é extremamente importante aí nesse momento. Bom, atenção agora, preste atenção nesse vídeo. Por muito pouco, um brigadiano não foi atingido por um carro durante um acidente. Aonde isso aconteceu, Jeremias Werneck? Em Ijuí, André. E olha só, por uma questão de segundos não foi uma tragédia, né? Olha ali, André, olha ali. Nossa. Acertou em cheio a viatura, hein? Nossa. Acertou em cheio. Olha lá, um policial desceu, né? Enfim, eu vou repassar com vocês. Foi em Ijuí, isso é madrugada de domingo para segunda-feira, tá? Perto das 3 da manhã, para ser mais exato. Os brigadianos, ao estacionarem a viatura para atender uma ocorrência no bairro Storch, eles foram surpreendidos com esse carro que acertou em cheio a traseira da viatura. E acabou dando perda total, né, André? Olha a força dessa pancada, a velocidade que vinha esse carro. O primeiro policial ali escapou e o segundo também por pouco não pega, porque ele dá a traseira, né? Dá um laçaço. Quer ver, ó? Vai aparecer agora o primeiro policial. O segundo policial deu sorte, André. O primeiro desce para conferir a ocorrência. A gente tá vendo aí, ó. Ele tá descendo, vai pro meio da rua, tá? E ele vê que vem vindo o carro e sai. Só que o outro policial tá dentro da viatura. Deu sorte. Peraí, só um pouquinho. Tem um dentro da viatura. Mas tem uma outra pessoa ali. No meio da rua? Tem uma outra pessoa que tá... esse aqui eu não consigo enxergar direito. A imagem já tá com uma imagem muito, muito clara. Mas tem um policial dentro do carro, isso? Tem no volante. Tá. Tem no volante. Quer ver? Bota a imagem do início aí. Tá ali no volante. Quer ver? Presta atenção, André. Viatura tá chegando. Repara. Viatura parou. A porta do carona abre e desce alguém. Isso. O que tá no volante, até porque o carro não vai andar sozinho, o que tá no volante fica. Tá. Olha lá, ó. E aí, esse que desceu, percebe que vem vindo o carro e sai. É que tem uma outra pessoa junto ali e que quando o carro ele derrapa, a pessoa também sai correndo. Ele está mais no canto. Esse aqui, ó. Nesse canto a gente consegue observar que ele dá um cavalinho de pau ao veículo e quase que pega uma outra pessoa. Quer ver? Ó, preste atenção. Então tá aqui, como disse o Jeremias aqui, o motorista, o policial que está acompanhando. Desceu, vai conferir. Vai para o meio. Viu que tá vindo uma coisa desgovernada, saiu. E aqui, ó, vem um outro que por pouco, é muito pouco. A gente vê aqui a placa, perto da placa, quase que também uma pessoa foi atropelada por causa dessa batida. E como é que ficou esse policial aí, Jeremias? Ninguém se feriu. Impressionante, Nossa. Ninguém se feriu. Agora, André, solta essa imagem, repara, todo mundo se mexe. Olha quem fica parado ali. Tem uma mulher que ela fica parada no lugar onde ela tá, do início ao fim da cena. Ficou paralisada. Do início ao fim, ó. Chocada. Olha lá, desceu o policial, ela ficou parada.
Todo mundo correu, ela ficou parada, André. Imagina, ou foi tão rápido e mesmo assim, mas mesmo depois da batida, do susto, ela paralisou. Foi para trás aqui, opa! Não, mas a gente está brincando porque terminou bem, né? Terminou bem dentro das circunstâncias, né? Ninguém se feriu, né? Não teve nada mais grave, só esse susto e por segundos que não virou uma tragédia, André. Muito bem, isso aconteceu em Ijuí, isso era 2h51 da madrugada, imagina? Talvez ela estivesse bem dormindo. Pode ser, ou estava mais preocupada com a ocorrência, né? Também, tá? Mas que coisa, por pouco, olha só, mais uma vez ali, a imagem que veio mostrando ali o policial que teve muita agilidade para conseguir dar do pé e não ser pego pelo carro. Agora, e o outro se saiu, estava no carona, que pancada, hein? Com sorte. Que pancada. Olha aí, ó. Mais uma vez, rapidinho, só para a gente para a viatura, desce ali o policial e agora não se sabe o que aconteceu com o rapaz que veio dirigindo em alta velocidade, o motorista em alta velocidade, que não viu e deu essa batida na traseira. Nossa. Mas ele vinha muito rápido. Muito rápido, muito bem. Gente, olha só, daqui a pouco, uma notícia muito importante para os gaúchos, é o auxílio emergencial do Rio Grande do Sul. Foi aprovado pela Assembleia Legislativa, varia de R$400 até R$1.000. Em seguida, a gente vai explicar quem vai receber este benefício e qual a melhor forma de usar esse dinheiro, é a pergunta que a gente faz. Bom, em seguida, nós vamos conversar ao vivo com um economista para dar todos os detalhes e explicações. 12h34 agora. Sabe por que quem compara vem para TIM? No TIM Pré-Top são 8 GB de internet, WhatsApp incluído e bônus de internet em todas as recargas. É muita vantagem para quem ama estar conectado, curtir, postar e estar sempre em contato com os amigos. Incrível, não é verdade? E olha só, calma aí, porque ainda não acabou não. Só o TIM Pré-Top tem o aplicativo TIM Mais Vantagens, com benefícios exclusivos e chances de concorrer a carros, motos e muito mais. Então não perde mais tempo. Vem para o TIM Pré-Top e aproveite esse show de vantagens. São 8 GB de internet, WhatsApp incluído e muitos outros benefícios. Entendeu? Porque quem compara vem para TIM? No TIM Pré-Top você tem muito mais que giga. Saiba mais em tim.com.br. Muito bem, olha só. A Polícia Civil prendeu um dos envolvidos na morte de um motorista de aplicativo que aconteceu na zona sul de Porto Alegre. Tá aí as imagens agora das câmeras de segurança que ajudaram a capturar este criminoso. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes, portanto, agora as câmeras identificando e mostrando como tudo aconteceu, deste crime que aconteceu na zona sul de Porto Alegre. A gente vê que foi 23h50, né? Por volta aí de 23h50, mas daqui a pouco o Lucas vai atualizar para a gente detalhes e informações. Bom, hoje é o Dia Mundial da Saúde. A data foi criada há mais de 70 anos com a intenção de conscientizar todas as pessoas sobre a preservação e prevenção à saúde. E a pergunta que a gente fez, né, a quem está na linha de frente desta pandemia, qual é a importância da saúde para vocês? Nós todos estamos conectados e a nossa saúde é extremamente importante para a saúde do próximo. Se a gente se cuida, a gente está cuidando também das outras pessoas e não é possível a gente ficar bem enquanto tiver alguém que não esteja bem. É muito importante a gente cuidar da nossa saúde, cuidar das outras pessoas e cuidar do planeta também, porque a saúde do planeta também está extremamente conectada com a nossa saúde. Esses tempos que estamos vivendo nos mostram mais do que nunca a importância da saúde, tanto nos seus aspectos preventivos quanto terapêuticos, em relação a nós mesmos e em relação aos outros. Acredito que a pandemia tenha vindo, então, para despertar, claro, cada vez mais o interesse das pessoas por essa questão da saúde, né? Valorizar isso cada vez mais. Acho que uma das grandes lições, de fato, dessa pandemia é mostrar o quanto que nós somos frágeis, né? O quanto que a nossa saúde ela é frágil, o quanto que esta pandemia, esse vírus mexeu e mexe com todo mundo. E uma outra lição é do quanto é importante a gente ter cuidado com a nossa saúde e com a saúde do outro, a saúde do próximo, né? Porque vemos que esta é uma doença coletiva. Então, a gente cuidando da gente, a gente vai estar cuidando
do outro também. Muito bem, agora 12h37. O Rio Grande do Sul ultrapassou a marca de 21 mil mortes por coronavírus. São mais de 868 mil casos confirmados. Diante desses tristes números, a esperança: 27% do grupo prioritário recebeu pelo menos uma dose da vacina. E a cidade que mais vacinou no Vale dos Sinos foi Novo Hamburgo. E é para lá que a gente vai agora conversar com a colega Aline Schneider, né, Aline, que está nesse momento em um dos locais drive-thru, acho que é na FENAC aí em Novo Hamburgo, não é mesmo, Aline Schneider? É verdade, André Har, que conhece tudo aqui do Vale dos Sinos. Hoje estão recebendo a segunda dose, André, aqui na FENAC em Novo Hamburgo, idosos entre 75 e 77 anos que receberam a primeira imunização no dia 17 e 18 de março. Aqui ao meu lado está o secretário Nasson Luciano, secretário de Saúde da cidade, que vai trazer umas informações muito importantes. Mas, gente, não só para quem mora em Novo Hamburgo, não. Senta aí no sofá, escuta com atenção, porque isso é muito importante. E eu começo trazendo uma dúvida lá da minha casa, André. Meu pai, 79 anos, está com uma alergia na pele, todo empipocado vermelho. Pode tomar a segunda dose, secretário, ou é melhor esperar? Boa tarde. Nesse caso, André, Aline e todos os telespectadores do SBT, não há contraindicação para a aplicação da vacina. Nós recomendamos a não realização da vacina nos casos de síndrome gripal. Se é uma gripe fraquinha, agora com a mudança de temperatura, ficou um leve resfriado, aí pode tomar a primeira ou a segunda dose ou também é melhor esperar? A pessoa tem que fazer uma autoavaliação dos sintomas, né? Se tiver um quadro gripal pesado, de febre, né, dor no corpo, coriza em excesso, a gente recomenda que aguarde, né, um período para realizar o imunizante. Isso são informações que a gente repassa através da Organização Mundial da Saúde e também do Ministério da Saúde. E se quem quiser já tomar vacina da gripe em clínicas particulares, esperar o prazo de 15 dias entre uma vacina e outra? Sim, qualquer imunizante, ele precisa de um intervalo mínimo de 15 dias, né? Se a pessoa, por exemplo, foi imunizada para o coronavírus agora e ela necessita tomar a vacina da febre amarela, por exemplo, ou da hepatite, vai ser necessário esse período de aguardo de no mínimo 15 dias de intervalo entre uma vacina e outra. Obrigada, secretário Nasson Luciano. Lembrando, André, assim te escuto. Não, uma pergunta que fazem muito, não sei se o secretário pode nos responder, mas, por exemplo, assim, ó, quem tem a alergia à vacina normal da gripe, né? Tem muita gente que nem toma a vacina da gripe porque toma e fica resfriada, ou muitas têm até que ir para o hospital. A grande pergunta porque essas pessoas estão com medo de tomar a vacina do coronavírus, né? Da Covid. Então, o que fazer nesses casos? Quem é alérgico, por exemplo, à da gripe, pode ser alérgico também à vacina do coronavírus? Quem tem algum tipo de alergia? Os princípios ativos das vacinas são decomposições diferentes, né? Então, não necessariamente uma pessoa que seja alérgica à vacina da gripe seja alérgica à vacina do coronavírus. O ideal sempre nesses casos é consultar o profissional médico, que é aquele profissional habilitado para fazer a análise do quadro clínico do paciente e poder dar uma resposta adequada a esse questionamento. Muito obrigada. Tem muita informação para te dar ainda, André. Olha só, aqui na FENAC, deixa eu falar com essa senhora aqui que acabou de receber a dose. Oi, bom dia! Estamos ao vivo aqui para o SBT. Fica mais tranquila agora, imunizado? Com certeza, né? O pessoal sai feliz aqui, André. Uma emoção, Lembrando, gente, na FENAC a entrada começa às 9 horas da manhã, vai até às 4 horas da tarde pelo portão principal, na Avenida Nações Unidas. Não precisa chegar mais cedo, minha gente. André, tem idoso que vem às 4 da manhã para cá. Não tem necessidade. Não é feira, gente, que tem que ir cedinho. 6, mas a vacina só começa às 9. Não tem que chegar de madrugada, não. A vacina vai ter para todo mundo, sim. Então não precisa se antecipar, ficar na fila e no carro todo esse tempo.
Lembrando também que começaram a ser vacinados os profissionais da segurança pública aqui em Novo Hamburgo. Ontem foi a vez da Guarda Municipal, hoje começa a vacinação da Brigada Militar, já começou agora de manhã, e também na sequência a Polícia Civil e os bombeiros. Ao todo são 599 servidores. Amanhã, quinta-feira, aí é a vez dos idosos com 64 anos ou mais receberem a primeira dose da vacina, também das 9 da manhã, sempre até as 4 horas da tarde, pelo portão principal. Idosos com 65 anos ou mais que não puderam comparecer nos drive-thrus por algum motivo, e isso vale também para os profissionais da saúde, que já podem ser vacinados, podem agendar a imunização em 5 postos de saúde aqui na cidade, certo, secretário Nasson? É isso, né? Aline, agora, com a chegada de um quantitativo maior de doses avançando nas faixas etárias, nós abrimos 12 espaços, a nossa casa de vacinas e também 11 postos de saúde que estão à disposição da população para a realização do agendamento nesses casos em que a pessoa não pode comparecer ao drive pelos motivos variados. E lembrando, André, por exemplo, agora, nesse instante, estão sendo vacinados idosos da segunda dose. Se por algum motivo a pessoa não conseguir comparecer no dia de hoje para receber a segunda dose, ela não pode vir em algum momento em que o drive acontece na primeira dose. Deu para entender? Olha, deu para entender. Então, só a Aline me escuta? Está me escutando, Aline? Aline? Gente, não, eu não a Aline não estou está ouvindo escutando. vocês. Tá, então tá bem. A gente agradece a Aline Schneider, que está lá dentro da FENAC Novo Hamburgo e passando as informações sobre a vacinação. E sobre Porto Alegre, a gente tem algumas informações importantes também sobre a vacinação em Porto Alegre e em seguida em Lajeado. Olha só. Hoje, 7 de abril, portanto, pessoas a partir de 65 anos, são 38 unidades básicas de saúde e 3 drive-thrus, que são no Big da Sertório, o Big da Zona Sul aqui no Barra Shopping e também no estacionamento da PUC. As informações, prefeitura.poa.br. Informações importantes sempre, é bom a gente ir nas redes sociais. E em Lajeado, vamos dar uma olhadinha em Lajeado sobre os locais de votação, pessoas a partir de 64 anos, no posto do centro da cidade para aplicação da segunda dose. Informações lajeado.rs.gov.br. Portanto, aí, vacinação hoje, dia 7 de abril. Muito bem, agora faltando 15 minutos para 1 da tarde. Atenção, porque a Polícia Civil prendeu um dos envolvidos na morte de um motorista de aplicativo que aconteceu aqui na Zona Sul de Porto Alegre. E as câmeras de segurança ajudaram justamente na captura deste criminoso. O Jeremias tem os detalhes, não é mesmo, Jeremias? É isso, André, porque as imagens divulgadas hoje pela polícia, elas mostram o momento do latrocínio do motorista de aplicativo, esse latrocínio, roubo seguido de morte, que aconteceu em 19 de março, no bairro Cascata. Nas imagens, a gente consegue ver um carro branco estacionando, tá? De onde desce uma passageira. O motorista do aplicativo, ele avança para um beco para dar o retorno. Nesse tempo, uma dupla de criminosos se aproximou. Quando o motorista percebeu o movimento da dupla, ele tentou dar ré, mas acabou sendo abordado por um dos bandidos armados, que estava atrás do carro. O motorista perdeu o controle do veículo e um dos bandidos disparou 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes contra a vítima pela janela do carro. A dupla acabou fugindo do local, André. Agora, presta atenção no segmento da história, tá, André? Um dos criminosos, que apareceu na imagem aí, ele foi preso ontem, terça-feira. O outro continua foragido. Junto com esse foragido, mais 2 pessoas envolvidas no crime. Uma delas, olha isso aqui, André. Uma delas era o motorista dos criminosos. Ele usava o carro dele, particular, para fazer, às vezes, de como é que eu vou chamar? Um aplicativo de transporte do crime, André. Que bárbaro. Ele cobrava R$50 para levar e buscar bandidos nos assaltos. R$50 para levar e buscar, tá? O outro envolvido no crime que a polícia está buscando é um adolescente de 17 anos que permaneceu dentro desse carro para auxiliar no resgate da dupla depois desse assalto, desse roubo seguido de morte. Agora, Jeremias, o que me chama muita atenção também, e isso a gente falou dias atrás, sempre nestas cenas tem uma testemunha ocular, que é um cãozinho. Dá uma olhada nessa imagem aqui, dá uma olhada nessa imagem que a gente mostrou. Essa aí, ó. Olha aqui o cãozinho, aqui em cima, estão vendo? Ele que aparece
de surpresa, de repente aparece ele, tá aqui o cãozinho, só acompanhando o que está acontecendo. Mais uma vez que a gente flagra. Esse tempo foi no posto de gasolina, também estava lá um cãozinho. Sempre tem aí o cãozinho vai aparecer aqui, ó. Aparece de repente, está acompanhando. Aí a testemunha ocular, incrível como tem cachorro. E os cachorros percebem, né? Percebe quando tem alteração. Está aqui ele atento ali, acompanhando tudo. Muito bem, obrigado, Jeremias Werneck. 12h48 agora. Tem uma dica do querido Celso Portiolli para você ficar mais pertinho aqui da gente do SBT. Olha só. Você quer ter as notícias do SBT em primeira mão? Saber das novidades dos programas? Dos seus ídolos favoritos? De tudo que acontece nos bastidores? Então basta se cadastrar no site do SBT. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece com seu canal favorito, com seus programas favoritos e com seus apresentadores favoritos. Vai lá, faça seu cadastro e fique ainda mais ligado no SBT. Muito bem, o auxílio emergencial gaúcho foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa. Foram 53 votos a favor do apoio à atividade econômica e proteção social. Quem vai ser beneficiado? É o que a gente vai saber agora com ele, colega Lucas Abate, que tem as informações, não é mesmo, Lucas? Pois é, André. E antes de saber quem vai ser beneficiado, é bom saber quando será o pagamento desse benefício muito esperado pelos gaúchos. André, só para ter uma ideia de como é que foi essa tramitação, foi um projeto que saiu do governo do estado, foi para a Assembleia, que aprovou ontem com algumas mudanças, agora volta para o governo, que certamente deve aprovar. E aí, André, de 30 a 45 dias para o pagamento da primeira parcela. E para saber quem são os beneficiários, a gente tem uma arte na tela agora, André. R$1.000, 2 parcelas de R$1.000 para empresas de alimentação, alojamento e eventos que são ligados ao Simples Nacional. E 2 parcelas de R$400 para microempreendedores individuais, desempregados e mães chefes de família. André, um volume bem grande de pessoas, tá? São 107 milhões de reais que serão destinados para esse programa. Só para você ter uma ideia do tamanho. Uma expectativa aí de mais de 19 mil empresas registradas e ativas no Simples Gaúcho, mais de 50 mil microempreendedores individuais, mais de 17 mil pessoas desempregadas e outras 8 mil famílias numa situação de vulnerabilidade. Então, um programa aí que deve ajudar bastante gente que aguarda por esse dinheiro. Ô, Lucas, e só uma dúvida, não sei se tu tem como responder. Quem recebe o tradicional auxílio emergencial da Caixa também vai poder receber esse outro auxílio? André, são algumas especificações que estão nesse projeto que foi levado ontem. Até eu estava lendo aqui o projeto em relação às mães chefes de família, que serão beneficiadas pela questão da família em situação de vulnerabilidade social. Certo. Se receber o auxílio emergencial do governo federal, não pode receber o auxílio estadual. Mas isso é um ponto referente às mães chefes de família, muito até bem. Com relação aos outros, aos microempreendedores e também pessoas ligadas ao Simples Nacional. A gente não tem essa informação no momento. Até as pessoas, na verdade, ligadas ao Simples, em geral, André, não recebem, não estão habilitadas a receber o auxílio emergencial do governo federal. Bom, fiquem comigo, Lucas Abate e Jeremias Werneck, porque agora a gente vai falar sobre o pagamento justamente desse auxílio emergencial, que começou ontem, né, o nacional, pois a gente então vai conversar agora com Deixa eu conversar com o economista, né? Ele é professor da Universidade Católica de Pelotas, o Ezequiel Megiato. Professor, o senhor me escuta bem? Boa tarde, professor. Professor, boa tarde. Agora, boa tarde a todos. A gente está com um pouquinho de dificuldade de escutar o senhor, agora sim restabelecido o contato. Está tudo certo agora? Obrigado. Muito bem, professor. Auxílio Emergencial Nacional já começou a ser pago, agora tem algumas categorias aí, na terça-feira começou quem nasceu mês de janeiro. Tem agora esse auxílio emergencial estadual que também vai beneficiar aí uma série de pessoas e empresas. Sabemos que o auxílio emergencial nacional é um valor muito baixo, isso é verdade. Mas o que a gente pode, né, dizer para estas pessoas em momento que estão de fato precisando de dinheiro para sobreviver, para se alimentar?
Tem como a gente administrar isso, né? Que orientações o senhor poderia passar para essas pessoas aí, professor? Olha, em primeiro lugar, preciso ressaltar que o auxílio emergencial nacional e também o auxílio emergencial estadual, eles são muito bem-vindos, muito bem-vindos. Nós tivemos, durante o ano passado, não tivemos uma piora maior na economia em função do auxílio emergencial, que basicamente todo ele foi destinado ao consumo de alimentos, consumo de remédios, enfim. E vimos esse reflexo na economia, que foi muito positivo. Agora, o que é importante para as pessoas que vão receber esse recurso, seja do governo federal ou do governo do estado, que é um pouco mais restritivo, né, para certas classes de trabalhadores ou empresas, né, é que façam o máximo possível de gerenciamento desse recurso. É um recurso pequeno e servirá, no máximo, para atenuar despesas básicas como a de alimentação. Lucas Abate. Professor, a gente sabe que o novo auxílio emergencial agora do governo federal, o valor máximo é R$ 375. Se a gente for comparar com a cesta básica, né, ao mesmo tempo em que o auxílio caiu, a cesta básica aumentou. Como é que uma mãe com vários filhos pode fechar essa conta? Qual seria a maneira mais adequada, digamos assim, de se fechar essa conta? A forma mais adequada continua sendo a pesquisa. Acho que tu colocas, Lucas, agora um ponto muito importante e que a gente espera que os governos, todos eles, trabalhem em cima disso, né? Nós percebemos, sim, nos últimos meses, uma elevação da cesta básica, ou seja, o preço dos alimentos, né, da cesta básica, em torno de 40 itens, mais ou menos, tiveram um aumento muito grande. E olha bem, esse aumento também é reflexo de um maior consumo de produtos primários, então há essa correlação aí muito clara, né? Agora, é preciso que o governo haja de alguma forma para evitar, né, de que a gente tenha aumentos sucessivos na cesta básica, porque senão o auxílio emergencial não será capaz, como já quase não é, né, de atender essa demanda. Bom, a melhor dica para as pessoas é fazer, de novo, a velha e boa pesquisa, né, barganha de preço, né, e para o governo é estudar uma forma que não onere a população em geral, mas sim uma forma de redução de impostos sobre produtos da cesta básica de maneira mais ampla. Lucas. André, acho que o Jeremias aí na redação tinha uma pergunta a fazer. Não, pode ir, Lucas, pode avançar. O que é importante, assim, nesse momento, eu acho que para deixar bem claro para as pessoas, né? Eu sei que muita gente diz, tá, André, mas eu vou receber R$150, isso aí é nada, eu preciso comer. Quer dizer, não tem nem como gerenciar isso. E essa é uma realidade. De fato, a gente compreende essa situação, né? E ainda bem mesmo que seja um pouco, é importante isso, né? Que já vai ser muito importante. E esse giro que o senhor falou, professor, ele também, eu acho que a gente tem que olhar para esse lado. É um valor que, de certa parte, vai retornar através dos próprios impostos, né, desses benefícios, ou seja, é um dinheiro que vai ficar circulando. Agora, esse montante, o senhor acredita que, para o Rio Grande do Sul, por exemplo, muitas empresas na área de turismo, por exemplo, estão com uma dificuldade terrível. Quer dizer, esse é um dinheiro que mesmo pouco e enxuto vai ser também necessário para essas empresas, porque elas têm aí muitos funcionários que estão há quanto tempo aí parados, né? Isso, o auxílio que é vinculado às empresas foi um pensamento importante aí do governo do estado, né? Se dá em forma de subsídio, né? Se dá em forma de subsídio, ou seja, o governo abrindo mão de receber recursos. Isso é muito importante que seja colocado, né? Ainda mais o Rio Grande do Sul, que vive ainda um momento delicado das suas contas públicas, mas o governo fez um gesto que é de forma muito forte, né? Eu diria assim, de maneira muito relevante, esse gesto que o governo faz. Agora, é importante isso que tu colocas, né? Primeiro ponto lá, quando a gente refere ao valor, né? É um valor baixo, claro que é um valor baixo, a gente sabe disso, é um valor baixo, né? É difícil até sugerir de que forma a pessoa vai otimizar esse recurso, porque é, de fato, um valor muito baixo. Agora, é a mesma lógica que se aplica para todos os programas de renda mínima, né? Ou seja, para as pessoas que passaram meses agora sem renda, sem o auxílio emergencial nesse vácuo, essas pessoas sofreram
muito. Nós percebemos isso basicamente pelo aumento dos índices de pessoas em situação de fome no país. Ou seja, esse recurso ele é muito bem-vindo e nós torcíamos, né, para que ele fosse maior. Agora entendemos também que há toda uma construção que precisa ser feita, né, para que cada real, né, acrescido a esse valor não signifique também irresponsabilidade fiscal, que pode gerar à frente mais inflação, mais juros, desemprego e ainda cada vez mais problemas na economia, né? Nós tivemos nos últimos 2 meses, janeiro, fevereiro, na verdade, março ainda nós não temos isso fechado, um dado muito importante no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em todo o Brasil, que foi um aumento no número de emprego. Nós torcemos para que esse auxílio contribua, inclusive, para isso. Professor Ezequiel Megeto, muito obrigado pelas informações. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Muito bem, agora 12h58. Está na hora da gente falar de esporte. Reviravolta no jogo do Grêmio contra o Independiente del Valle, que seria hoje. Seria Jeremias Werneck. Conta para nós o que aconteceu, que história é essa, Jeremias Werneck? Lembrando sempre que nós falamos para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Jeremias. André, a história é longa, eu vou encurtar para vocês, tá? O Grêmio chegou no Equador, testou positivo para a Covid-19 com 2 jogadores e as autoridades sanitárias do Equador disseram: vocês têm 2 casos positivos aí? Vocês vieram do Brasil, onde tem aquela variante? Então vocês vão ficar dentro do hotel. Vocês não vão sair para treinar. E aí o Grêmio se sentiu prejudicado, porque na véspera do jogo, que aconteceria hoje, ele não pôde treinar. E o Grêmio falou com a Conmebol e a Conmebol suspendeu o jogo. André, um ponto muito importante aqui. Por que os clubes de futebol podem entrar livremente nos outros países se o cidadão normal brasileiro não consegue entrar? Porque existe um acordo entre as federações, acordo assinado no ano passado, para que os clubes pudessem ingressar nos outros países. Só que o governo equatoriano não seguiu o acordo. E aí a Conmebol tirou o jogo lá de Quito e está levando para Assunção, no Paraguai. Esse jogo vai ser sexta-feira, tá, André? Portanto, sexta-feira é uma mudança. Agora, conseguiram até que resolver isso num tempo bastante rápido, bastante ágil, né, Jeremias? Deixa eu perguntar para a Fernanda aqui no ar. A gente vai ouvir o Amodeu, o CEO do Grêmio, que está lá no Equador? Alô, Fé, a gente vai ouvir, Fé. Então vamos soltar, Carlos Amodeu falando, porque o Grêmio em 10 dias tem 5 casos de Covid-19, André. No ano passado, toda a temporada, foram 13. O Amodeu fala sobre esse número crescente de casos no Grêmio. A gente tem sido testado a cada 48 horas. Todos os nossos atletas têm a recomendação para manter-se o mais em isolamento possível, para que não se exponham a situações de risco, mas de fato é uma situação que acaba dentro de uma janela de contaminação, né, tendo mais casos do que a gente vinha tendo proporcionalmente até esse momento. É uma excepcionalidade, a gente encara isso como uma excepcionalidade, mas com a certeza de que os nossos protocolos estão sendo bem executados e que nós vamos continuar intensificando cada vez mais todos os procedimentos para a segurança de todos os atletas e do restante da delegação. Agora, mais uma vez a pergunta, né, Jeremias? Vão fazer o rastreamento? Vão saber quem passou para quem? Isso seria muito importante dentro desses protocolos tão rígidos e tão importantes dentro do esporte, né? 2 pontos antes da gente falar do Inter, tá? Tem algumas coisas bem importantes para falar no Inter. Primeiro, do ponto de vista sanitário, temos um problema. O Grêmio está em uma semana passando pelo Brasil, pelo Equador e agora vai chegar no Paraguai, né? Do ponto de vista sanitário, existe uma circulação de pessoas que tiveram contato com casos positivos, ok? Isso é um problema. Certo. Segundo problema, o Independiente del Valle não tem nada a ver com isso. E ele perdeu o mando de campo em Quito. O Del Valle não vai poder mandar o jogo no país dele. Vai ter que jogar no estádio Defensores del Chaco, tradicionalíssimo estádio paraguaio. Para o Grêmio é melhor. O Grêmio saiu da altitude de Quito, 2.000 e tantos metros de altitude, né? Mas existe um desequilíbrio. André, e isso vai dar muito pano para manga, tá? O governo equatoriano anunciou hoje que agora todo passageiro brasileiro vai passar por um período de quarentena. Então, essa história vai render, outros jogos da Libertadores podem ser afetados, a fase de grupos começa no dia 21 de abril. O temor na Conmebol é que a decisão dos equatorianos
abra um precedente para que outros governos também olhem diferente para os atletas brasileiros, para delegações que saem do Brasil, tá? E no Paraguai foi tranquilo para... Será, porque o Grêmio sai do Paraguai às 2 da tarde. Não, pois é, mas o Paraguai aceitou que também é um risco, né? Aceitou porque a sede da Confederação Sul-Americana de Futebol é lá. Sim. Então eles aceitaram, o Grêmio vai chegar lá 10h30 da noite de hoje. O Grêmio vai jogar um mata-mata sexta-feira, tendo feito um treino com bola durante toda a semana. E os jogadores que estão com a Covid, eles vêm num voo privado, né? Para Porto Alegre. Isso, um jatinho está sendo contratado. Existe a possibilidade desse jato vir para Porto Alegre ainda no dia de hoje, mas inicialmente a previsão é amanhã. Paulo Vitor e Wanderson. O Grêmio afirma que eles estão assintomáticos, mas eles testaram positivo. Deixa eu dar bastidores aqui. A bateria de exames feita pelo Grêmio no hotel, pelas autoridades sanitárias equatorianas, ela foi até meia-noite. E na terça-feira, o Grêmio foi barrado na saída do hotel. Na porta do hotel, a polícia equatoriana disse: alto lá, senhor. E o Grêmio não conseguiu sair para treinar. E aí veio toda essa situação. Bom, vamos então agora às informações do Colorado, Jeremias. O Colorado tem um jogador que passou por cirurgia, André. Ontem à noite, Danilo Fernandes passou por cirurgia. Pode botar na tela aí o que a gente tem de informações do departamento médico do Inter. Vai botando que eu acompanho a sequência, tá? Pode soltar aí. O Danilo Fernandes vai parar por 4 semanas, tá aí, ó. Ele passou por uma cirurgia de hérnia de disco lombar. Tomou uma pancada na região lombar, André. Dói pra caramba, trava tudo, 1 mês fora, cirurgia. Próximo lesionado atualizado pelo Inter. Bosquilha, fisioterapia, ele teve uma cirurgia delicada no joelho, ainda não está pronto para voltar, tá? Gabriel Bosquilha. Outro lesionado do Inter, vamos lá. Rodrigo Moledo, tratamento fisioterápico. Já está avançando, ele tem uma cirurgia complicadíssima no joelho, uma lesão muito rara no joelho do Moledo. Pode soltar mais um aí. O último. Saravia, está começando a trabalhar com bola, então o Renzo Saravia, argentino, é o jogador do Inter mais perto de voltar a jogar. Muito bem, tá aí, passando a limpo o Internacional. E conta a novidade, novidade pra gente. Tá preparado, André? Conta aí. Se vocês de casa não... Parem tudo e prestem atenção. Tudo agora, para tudo. O SBT já tem a Libertadores, que é o maior torneio da América do Sul. E agora o SBT também tem a Liga dos Campeões, a Champions League. Aê! Mais uma que é nossa. Mais uma que é nossa. Que show, hein? Vamos ouvir o recado do Theo José aí pra gente. A partir do próximo mês de agosto, a Liga dos Campeões da Europa, a Champions League, vai estar na TV aberta, vai estar aqui no SBT. A maior competição de clubes do mundo com o jeito SBT. Você vai ver os maiores times, como Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, City, United, Juventus, Bayern de Munique, PSG. O SBT, a partir de agosto, passa a ter a maior competição de clubes do nosso continente e a maior competição de clubes da Europa. Muito bem, dado o recado, ficamos muito felizes. Demais. Que grande notícia. Temporadas 21, 22, 22, 23 e 23, 24. 3 temporadas de Liga dos Campeões. Que show. E começa já em agosto, né? Isso. Até já, até daqui a pouquinho. Jeremias Werneck, 1h06 agora. Olha só, eu tenho um recado muito importante para todos vocês, porque hoje, todos nós aqui no SBT celebramos o Dia do Jornalista. Esse 7 de abril seria mais um dia do jornalista, não fosse o momento em que estamos vivendo. Há mais de um ano, a gente diz, fique em casa, se possível. Evite aglomerações. Mas nós, por força da profissão, e para que você fique sempre bem informado, não ficamos em casa e nem sempre podemos evitar correr riscos. Nosso combate também é contra a ignorância que se alia ao coronavírus. Por isso, já se disse, jornalistas profissionais são ainda mais importantes agora. Nós fazemos a mediação entre a ciência e o que as descobertas têm a ver com a tua vida. Entre os erros e acertos dos nossos governantes e vocês, aí do outro lado da telinha. A nossa luta também é diária. A gente noticiando daqui, os repórteres correndo na rua, os produtores e editores tentando deixar a notícia mais clara e precisa.
não podemos negar. Nós, jornalistas, estamos na linha de frente e ao lado dos profissionais da saúde, porque este é nosso dever. Sim, é nossa obrigação. Sim, foi a nossa escolha. Mas não tem sido fácil, não. Por isso fica aqui a nossa homenagem, os nossos cumprimentos. Parabéns de jornalistas para jornalistas pelo dia de hoje. E fica também o lamento, viu, pela perda de 169 profissionais da imprensa para a Covid, segundo o levantamento da Federação Nacional dos Jornalistas. Força para as famílias e eu chamo os meus colegas aqui, Lucas, Jeremias, a cada um dos nossos colegas que fazem a televisão, colegas do estúdio. Gente, são tantas pessoas. O nosso aplauso, reconhecimento a todos vocês. Parabéns pelo dia, por esse enfrentamento de cada dia de todos nós. É muito bom trabalhar com todos vocês, exemplos. Esse texto belíssimo do nosso colega Israel, que é exatamente o retrato, né, que a gente todo dia está aqui juntos. Não é mesmo? Lucas e Jeremias. Tá aí, o nosso muito obrigado e parabéns a vocês, colegas, todos colegas. A gente fica por aqui, 19h20, segunda edição. Amanhã, 11h40. E uma salva de palmas.